Olá, amigos, olá, amigas, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento, nessa hora, que Deus possa estar abençoando ricamente você, a sua casa e a sua família. Eu trago aqui para vocês agora nesse vídeo uma reflexão dentro da palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, um tema interessantíssimo, né? Um tema que vai falar de Deus, que vai falar do Senhor Jesus, vai falar sobre libertação. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, com a sua necessidade nesse momento, que você possa dar, né, nesse dia, nesse momento, nessa hora de reflexão. A gente deve ter um momento de reflexão. Os dias são difíceis, o ser humano corre de um lado para o outro, né? O pai de família, a mãe de família, é, tem pouco tempo, mas o pouco tempo que você tenha, que você possa estar buscando a Deus, que você possa parar agora, nesse momento. Pare, que Deus vai falar com você. Deus tem uma palavra para a sua vida. Então vamos entrar dentro da palavra de Deus? O tema da minha mensagem hoje é: qual é o poder espiritual supremo e que fazer diante dele, né? A gente acredita, né? Nós que somos cristãos, pessoas que acreditam em Deus, as pessoas têm espiritualidade. Independente de ser cristão ou não, hoje o que se fala muito na internet, na vida social, é sobre a vida espiritual, né? E a Bíblia ensina, o cristianismo ensina. Então nós devemos entender isso, né? Outro dia eu vi um pregador falando que o cristão é que nem esses animais anfíbios, né? Que os animais anfíbios eles vivem debaixo da água. Um exemplo é a capivara. Ela vive debaixo da água e ela vive na terra também, né? Então ela tem isso. O cristão, ele está no mundo físico, nesse plano que nós estamos, mas a gente pode entrar no mundo espiritual. A gente entra através de tantas coisas, né? A gente entra através de estar tá invocando o nome de Deus, através do Espírito Santo. Mas assim, é pelo nome de Jesus. Nós sabemos que é através do nome de Jesus. Jesus é um novo e vivo caminho, né? A palavra de Deus diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado do alto até baixo. Esse véu do templo era que guardava o santíssimo lugar, onde ficava a Arca da Aliança, a presença de Deus. Então, hoje, por intermédio de Jesus, a gente tem livre acesso. Eu não preciso de nada, de ritos, de mandamentos, não. É somente eu dobrar meu joelho e invocar o nome de Jesus. Através desse nome, eu entro na presença de Deus. A Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 4, para a gente chegar com confiança junto ao trono da graça, porque nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele sabe o que eu e você passa, né? O que a gente enfrenta de luta na família, no trabalho, no dia a dia, no cotidiano. Por isso que a gente deve estar sempre orando, buscando a presença de Deus, colocando diante de Deus a nossa luta, né? Mas vamos entrar para o texto aqui. Então, qual é o poder espiritual supremo e que fazer diante dele? O texto que eu vou ler é Atos capítulo 19, eu vou ler do versículo 11 até o 20, que diz assim: E por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, de tal forma que lenços e panos que haviam tocado nele eram levados aos doentes e as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. Aconteceu também que alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus, sobre que tinha espíritos malignos, dizendo: Eu vos expulso por Jesus, a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram 7 filhos dos judeus chamados Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia o espírito maligno respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Perguntou o espírito, né? Que ele estava mexendo com os espíritos. Então o homem em quem estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou e os espancou, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. E esse episódio se tornou conhecido por todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e todos se encheram de temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e admitindo em público as suas práticas. Também muitos dos que praticavam artes mágicas ajuntavam seus livros e queimaram na presença de todos. Calculando o valor deles, estimavam que chegava a 50.000 moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Esse texto que eu li é Atos capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 20. É bom você marcar aí,
para depois você estar conferindo, né, se realmente o Jefferson Noronha, aquilo que o Noronha está pregando ali, trouxe aquela palavra, o texto que ele leu é esse mesmo, né? Qual é o poder supremo espiritual? O poder supremo é o poder acima de todos. Qual é esse poder? E que fazer diante dele? As pessoas que se envolvem com poderes espirituais muitas vezes são aconselhadas a procurar um poder espiritual mais forte. Acreditam que as entidades mais fortes resolvem os problemas, por serem poderosas. A palavra, a grande verdade é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o poder espiritual supremo. Por que procurar espíritos inferiores? É uma pergunta, né? Por que procurar espíritos inferiores? Quando descobrimos esta verdade, não precisamos nos sentir ameaçados por nenhuma ou uma outra entidade que queira nos ameaçar. Essa descoberta abre um novo caminho de liberdade para a nossa vida. Todavia, isso implica em renunciar nosso desenvolvimento com seres espirituais, aparentemente bons, mas que querem nos prender como escravos. Tem 3 perguntas aqui, eu vou fazer já ela, e daí eu já vou entrar no comentário meu, para a gente estar falando, né, discorrendo a respeito da mensagem, do nome da mensagem, e do texto que foi lido aqui de Atos. Né? Reflexão, as perguntas, são 3. Por que os novos convertidos queimaram os seus livros de ocultismo? Aqui no texto, né? Será que há algum poder espiritual que se compara ao de Cristo? É uma pergunta. E a terceira é, há necessidade de procurar outros poderes espirituais se temos acesso direto a Deus por intermédio de Jesus Cristo? Vou repetir essa. Há necessidade de procurar outros poderes espirituais se temos acesso direto a Deus por meio de Cristo? Eu não quero falar mal de nenhuma religião, né? Eu prego o cristianismo, prego a cosmovisão cristã, mas abrange tudo isso. E nós vemos nesse texto aqui, a pergunta que enfoque, né? Então a Bíblia fala que Deus deu para Jesus o nome que está acima de todo nome, para que todo ser, toda criatura que está no céu, na terra, embaixo da terra, dobre e fale que Jesus Cristo é o Senhor. Então, aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a cosmovisão cristã ensina, que os cristãos praticam, então você tem que tomar posse disso, né? Vários textos nos evangelhos, nós vemos as pessoas usando o nome de Jesus, né? Tanto para curar, né? No caso ali, aqui em Atos, no capítulo 3, Pedro usou o nome de Jesus para um paralítico andar, ali na passagem aquele paralítico que ficava de frente com o templo Formosa, né? Formosa? Acho que é Formosa. É Atos aqui no começo, quem conhece a Bíblia sabe. Então, e Pedro, aquele homem pediu uma esmola para Pedro. Pedro falou assim, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante e ande. E aquele homem saltou e levantou, e foi um milagre estupendo ali, né? Houve um alarido ali por todo aquele lugar ali onde aquele homem ficava, porque todo mundo sabia que ele era paralítico e estava andando. E como que aquele homem veio andar? Então, algo sobrenatural aconteceu, né? E nós vemos aqui no relato da Bíblia que no nome de Jesus, através do nome de Jesus, para aquele que crê e confessa Jesus como Senhor e Salvador e crê na palavra de Deus, como Bíblia Sagrada, como regra de fé e prática, nós podemos usar esse nome, né? Tem gente que usa o nome de Deus em vão. Eu morava perto de uma mulher, ela quando espirrava, ela falava Jesus quando ela espirrava, né? Eu não sei se ela estava zombando, zoando, mas eu achava uma coisa esquisita, estranha. E as pessoas brincam com o nome, né? Brincam com o nome de Deus, com o nome de Jesus. Na Bíblia, já no Velho Testamento, falava para a gente não usar o nome de Deus em vão. Então, se você vai usar o nome de Jesus, use com sabedoria, né? Peça para Deus, né? Teve uma mensagem atrás minha aí, em nome do Senhor, e eu enfatizei bastante falar, né? Davi, lá diante do Golias, usou o nome, né? Eu vou em nome do Senhor. Então, nós devemos ter sabedoria, porque o poder supremo no mundo espiritual é o nome de Jesus. Jesus é o Criador, segundo a palavra de Deus. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso reconciliador. O nome de Jesus tem poder. Nós vemos aquela passagem do endemoniado de Gadareno. Jesus chegou diante dele e ele falou aqui, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, veio aqui nos atormentar antes da hora. É porque eles já sabiam que tem uma sentença de juízo sobre a vida deles. E eles vão enfrentar Deus, né? Já foram banidos do céu e vão enfrentar o julgamento de Deus sobre todo ser, sobre toda criatura. Então, ele reconheceu quem era Jesus.
no mundo espiritual. Tanto é que depois nessa ocasião aí, o que aconteceu ali, eles foram libertos. Jesus libertou aquele homem que tinha uma legião de demônios, né? Então nós vemos, eu, por experiência própria, várias vezes. Eu poderia citar no caso aqui, igual do texto aqui, que os homens, né, os que faziam artes mágicas, né, que viram Paulo, né, fazendo tantas coisas, né, em nome de Jesus, e através, né, os espíritos malignos saíam, as doenças deixavam. E aconteceu também que alguns judeus exorcistas, então eles acharam que, né, olha que poder fantástico, viram ali através de Paulo, né, a manifestação do Espírito Santo, Jesus usando de uma forma poderosa o apóstolo Paulo, e acontecendo coisas, eles quiseram usar esse nome, mas para você usar esse nome, você tem que ser reconciliado com Deus, tem que acreditar em Deus, tem que entregar a sua vida. Jesus tem que se tornar Senhor da sua vida. A partir desse momento, você é filho de Deus e é outorgado através do Espírito Santo na sua vida, você tem autoridade no nome de Jesus, desde que você creia que você seja um cristão praticante. Então nós vemos que esses homens aqui, esses exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, eu vos expulso por Jesus a quem Paulo prega. Você vê, Jesus a quem Paulo prega, não era ele que pregava. Então, se eu prego o evangelho, eu creio que Jesus fez uma obra na minha vida e eu me tornei um pregador do evangelho, então a manifestação de Deus flui por intermédio da minha vida. Claro que eu tenho que zelar, como templo do Espírito Santo, dar um bom testemunho, andar na luz, se afastar da prática de pecado, que eu vou me tornar um instrumento de Deus. Mas esse homem usou Paulo, usou Jesus, falou, olha o que eles falaram, tentar invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, eu vos expulso por Jesus a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, um dos principais sacerdotes. Ou seja, o pai deles era religioso. Todavia o espírito maligno respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então a gente não pode brincar, né? Assim, tem pessoas que falam que o diabo não brinca de ser diabo, o cristão também não pode brincar de ser cristão. É porque você pode passar vergonha. A narrativa aqui desse texto de Atos nos informa que eles apanharam feio. A pessoa que estava possessa de demônio até bateu, agrediu. Né? Então é sério isso. Né? Eu estava outro dia num bairro aí, eu cheguei numa casa e eu escutei uma gritaria. Uma gritaria, eu falei, nossa, meu Deus. Aí eu acabei entrando na casa lá, no que eu entrei na casa lá, eu acho que ficaram umas meia hora, 40 minutos. 2 obreiros e 3 obreiros, com a Bíblia e uma mulher no chão endemoniada. E só pecavam para lá, oravam, ficaram tempo. Aí eu peguei, eu pedi uma Bíblia, eu abri a Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Aí eu falei, eu vou fazer uma oração por ela. Ela estava no chão. Em 1 João, capítulo 3, versículo 8, a parte B do versículo fala assim, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então o nome de Jesus tem esse poder de desfazer em qualquer lugar que tiver uma obra que foi feita para destruir, para fazer mal para alguma família, sei lá, qualquer ordem maligna. Então o nome de Jesus tem esse poder. Então eu abaixei assim, eu fiz uma oração, eu repreendi a entidade que estava naquela mulher, uma mulher religiosa, saiuda, cabeluda, e a mulher levantou. Eu devolvi a Bíblia e saí. Então, mais ou menos, a gente traz, né, essa experiência eu tive, é fato, né, na minha vida, eu vivenciei isso, e outro dia eu estava ali no bairro, lá tinha até, me esqueci desse episódio, o rapaz que viu, né, o que aconteceu ali, né, da Assembleia de Deus, ele falou, irmão, que bênção aquele dia lá. Então, foi bênção, foi libertação daquela mulher. Mas eu me pergunto, depois eu fiquei sabendo que um dos rapazes que estava orando era pastor. Então, que tipo de pastor era esse homem? Porque ele não conseguiu expulsar o demônio. Ficou ali brigando, levantando, tentando, mas ele não conseguiu. Longe de mim querer se vangloriar com o que aconteceu, né? Porque eu sou instrumento de Deus, como muitos na cidade de Sorocaba, na cidade de Votorantim, no estado de São Paulo, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar que tem um cristão que crê na palavra de Deus, que entregou a vida a Cristo. A palavra de Deus diz que no nome de Jesus nós curaríamos enfermos. No nome de Jesus nós expulsaria os demônios. Então isso aí não é só para uma elite espiritual. Pastor, cooperador, ancião, diácono, presbítero. Não, é para todo aquele que crê. Em meu nome, Jesus falou. Então é outorgado sobre a vida do cristão.
Nós temos, no mundo espiritual, autoridade. É como eu falei, a gente tem que andar com sinceridade, porque nós vemos que esses homens aqui nesse texto de Atos capítulo 19, aqui no versículo 13, eles eram ambulantes, mágicos, né? Tanto é que depois da manifestação que houve aqui, nesse texto nós vemos que muitos que viram ali o que aconteceu acabaram se arrependendo e entregando a sua vida a Cristo. Então é no nome de Jesus, no nome de Jesus a cura, a libertação, a transformação, no nome de Jesus, nome que é sobre todo nome, há poder nesse nome, porque é o nome que Deus deu para Jesus. Em meu nome curarão os enfermos, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome vão fazer. A gente vê aqui no versículo 11, por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Nós vamos para Hebreus capítulo 13, versículo 8, fala que Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam em milagre sobrenatural mais, né? Mas eu acredito. Eu sou um milagre de Deus, né? A maneira que eu fui para o Evangelho, possesso, endemoniado, com movimento com droga, com vida destruída, e Deus libertou, me curou. E hoje eu estou aqui pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, testificando, né? Não somente na parte teórica, que é o ensino que está na palavra de Deus, mas também na minha vida, como muitas experiências eu trago, né? De Deus estar ali ouvindo as nossas orações, as nossas súplicas e vindo de encontro. Essa semana eu falei com o rapaz, eu dei conselho para o rapaz, então a gente não dá ordem para Deus. Deus não é garçom de ninguém. Nós somos servos de Deus, oramos porque é a vontade de Deus que a gente ore, fale com Ele, conte, deposite aos seus pés as nossas adversidades, crise, tribulação, angústia, mas é Deus que responde. 2 textos bíblicos nos relata, 2 passagens, né? A de Davi, quando ele teve o primeiro filho com Betseba, que ficou doente e não melhorava, e acabou morrendo. Davi ficou um período de oração, de jejum ali, deitado na presença de Deus. Aí vieram falar para Davi, né? Acho que foi dias prolongados, né? E falaram para Davi, ó, Davi, a criança morreu. Aí o que aconteceu? Davi levantou, tomou banho e a vida continua. Deus, ele é soberano. Ele não é garçom da Assembleia, da Quadrangular, da congregação, de qualquer denominação evangélica, cristã, que confessa Jesus como Senhor e Salvador e tem Jesus como Salvador na sua vida. Então, Deus, ele é soberano. Soberano, ele está acima de todos. Por isso que o nome dele é o nome supremo, o nome sobre todo nome. Nome sobre Donald Trump, sobre Lula, sobre o presidente da China, o presidente da Rússia, o Putin, né? Putin e tantos outros nomes. O nome de Jesus está acima de Nietzsche, de Freud, de Marx, de qualquer filósofo, grande cientista, Albert Einstein, porque Jesus, ele é o Deus encarnado, é o Deus que veio, é o Manuel, veio trazer salvação, libertação e reconciliação. E nos promete a vida eterna, né? Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Qual é o poder espiritual supremo? O poder espiritual supremo é o nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Que fazer diante dele? Fazer o que eles fizeram aqui, né? E muitos dos que haviam crido vinham confessando e admitindo em público as suas práticas. Também muitos dos que praticavam artes mágicas ajuntaram seus livros e queimaram na presença de todos, calculando o valor deles, estimado que chegava a 50.000 moedas de prata. E assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. E assim que a palavra de Deus tem que ser na nossa vida, na minha vida, na sua vida, independente da situação que a gente tiver, né? É tão difícil, não é fácil, né? A gente está vivendo crises políticas, religiosas, mas o que a gente não pode deixar de ter fé na palavra de Deus, é confessar o Senhor Jesus em nossas vidas. A Bíblia fala que a gente precisa de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como que a gente adquire fé? Como que aumenta a minha fé? Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a pregação do Evangelho. Todo dia, é difícil o dia que eu não escuto uma pregação na internet, no YouTube, seja lá onde for. Se meus olhos não estiver na palavra de Deus, está ouvindo a pregação da palavra de Deus, que nos edifica, alimenta a nossa alma, traz esperança, perspectiva, né? Não adianta, como eu falei aqui, o cristão ele está no mundo físico, mas também ele está no mundo espiritual. Então o cristão tem
essas duas possibilidades. Nós estamos no mundo físico, mas a gente pode acessar, como a gente acessa a internet, você acessou aí agora esse vídeo aí no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, você entrou nesse vídeo, você pode entrar na presença de Deus por intermédio de Jesus. Jesus deu livre acesso. É lógico que a gente tem que reconhecer, ter uma metanoia, se arrepender, né, e confessar a Jesus. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Há poder no nome de Jesus. Não desgasta o nome de Jesus, não acaba, né? Como acaba a água da caixa, como acaba às vezes uma comida, algo. Não, o nome de Jesus é nome sobre todo nome. Há poder nesse nome, nós devemos confessar. Quem é o poder supremo? Jesus. O que fazer diante dele? Reconhecer que ele é o Senhor maior, entregar a vida a ele. Deus é maravilhoso, é poderoso. Eu não somente leio aqui, como eu falei, eu tenho vivido experiências maravilhosas com esse Deus. Uma dessas foi lá orar por essa mulher lá e ela, o espírito sair dela e deixar ela em paz. Quantos cristãos, né, agentes secreto, não seja um agente secreto de Cristo, não. Você é a luz do mundo, você é sal da terra. Então, às vezes, seu vizinho, seu colega de trabalho está precisando de uma palavra, de conselho, você deve evangelizar com estratégia, com amor, com sabedoria, mas às vezes as pessoas estão passando perrengue, luta, parente possesso, parente com problema, e você tenha a solução desse problema. A gente não tem todas as soluções, mas nessa área espiritual a gente tem. A gente deve pregar, testemunhar e falar do nome de Jesus. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, né? Testemunhas de Jesus. Não testemunha de uma religião, mas testemunha do poder de Deus que há nesse nome de Jesus. Nome para curar, para libertar. Esse texto é bem enfático, esse texto relata que há poder nesse nome. Nós devemos confessar e entregar a nossa vida. Qual é o poder espiritual supremo? O poder espiritual é o poder do nome de Jesus. O que fazer diante dele? Reconhecer que Jesus é o Senhor, que Jesus é o nosso Salvador. Jesus nos liberta. Então pare, sabe? As pessoas estão correndo de um lado para o outro, buscando a resposta aqui, acolá, em tantas religiões aí, a delivery, né? A entrega. Às vezes vem até na sua casa aí alguém trazer uma religião, uma resposta, entre aspas, efêmera e passageira, não. Nós precisamos da resposta eterna. Nós temos uma vida física, estamos indo para um plano espiritual que o Senhor Jesus nos conquistou lá na cruz do Calvário. Deus abençoe, fique com Deus, que você possa meditar nesse texto. Hoje eu falei sobre o mundo espiritual. Eu falei qual é o poder espiritual supremo e que fazer diante dele. O poder espiritual, o poder supremo é o nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus está acima da luta, da adversidade, da crise, da situação que você se encontra. O nome de Jesus é maior. Deus abençoe, fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.